Bem-vindos, espectadores, a um mundo além da imaginação, onde o medo espreita a cada esquina e o desconhecido toma forma. Preparem-se para adentrar as profundezas sombrias do canal de terror mais assustador da internet. Eu sou o seu guia nessa jornada macabra, e hoje, eu os ofereço um mergulho nas trevas, um encontro com o inexplicável, um vislumbre dos horrores ocultos. Loucura profunda. Este relato narra a terrível experiência vivida por mim e minha equipe durante uma expedição nas profundezas desconhecidas do oceano. Equipados com trajes e equipamentos avançados, estávamos determinados a desvendar os segredos ocultos sob a superfície marítima. À medida que mergulhávamos cada vez mais fundo, a pressão aumentava e o desconhecido nos cercava. As luzes tênues tentavam romper a escuridão enquanto nos aproximávamos de uma região nunca antes explorada. No entanto, conforme avançávamos, uma sensação de inquietude tomava conta de nós. Nossos instrumentos falhavam, a comunicação se perdia e a visibilidade diminuía rapidamente. Nos encontrávamos em um ambiente hostil, onde criaturas inimagináveis espreitavam nas sombras. Monstros marinhos surgiram do nada, suas formas grotescas e olhos vazios emanavam um terror cósmico inexprimível. Tentáculos sinuosos avançavam em nossa direção, ameaçando nos envolver e nos arrastar para as profundezas desconhecidas. Lutamos bravamente pela sobrevivência, mas logo percebemos que essas criaturas não eram meros animais marinhos. Eram seres ancestrais, entidades que habitavam as profundezas desde tempos imemoriais, despertados por nossa audácia. Testemunhamos a magnitude verdadeira do horror cósmico, seres além da compreensão humana, uma presença que desafiava a própria lógica e compreensão convencional. À medida que nossas mentes eram atormentadas por visões aterrorizantes, compreendemos que estávamos diante de algo muito maior do que jamais poderíamos imaginar. Nossa sanidade se corroía lentamente pelo conhecimento perturbador da existência de forças cósmicas que desafiavam as fronteiras de nosso entendimento humano. No final, apenas eu restei. Emergi das profundezas com a mente fragmentada, incapaz de expressar coisas coerentes. Minhas palavras se transformaram em murmúrios ininteligíveis, minha sanidade destruída pelo horror cósmico que presenciei. A verdade do que ocorreu nas profundezas do oceano permanecerá eternamente desconhecida. Os segredos e horrores ficaram enterrados, afogados nas águas do mar, enquanto eu, o último mergulhador, vago solitário, atormentado pelas visões de um horror indizível que testemunhei nas profundezas abissais do oceano. O orfanato dos pesadelos. Há muitos anos, em uma pequena cidade envolta por densas florestas, existia um orfanato abandonado conhecido como o Orfanato dos Pesadelos. Sua presença sombria aterrorizava a região, e os moradores evitavam mencionar seu nome. Diziam que o orfanato era habitado por espíritos atormentados e que uma maldição sinistra pairava sobre ele. Um grupo de curiosos decidiu explorar o orfanato, atraídos pelo mistério que envolvia o local. Eles estavam determinados a descobrir a verdade por trás das lendas sombrias. Ignorando os avisos e temores dos moradores, adentraram a mansão deserta em uma noite de lua cheia. À medida que exploravam os corredores empoeirados, podiam sentir uma presença maligna, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. A cada passo, o ar ficava mais pesado, e um silêncio mortal tomava conta do ambiente. Enquanto continuavam a investigação, o grupo encontrou uma sala trancada. Determinados a desvendar os segredos mais obscuros do orfanato, forçaram a porta e entraram cautelosamente. No interior, depararam-se com uma cena horrível, bonecas quebradas e manchadas de sangue, escritos macabros nas paredes e móveis cobertos por uma fina camada de poeira. Assustados, mas ainda decididos a prosseguir, adentraram mais fundo naquele ambiente soturno. Conforme se aproximavam do porão, ruídos estranhos ecoavam pelas escadas de madeira rangentes. O coração de cada um acelerava, e um sentimento de inquietação se instalava. No porão, encontraram uma porta enferrujada. À medida que a abriam, um vento gélido soprou em seus rostos, como um suspiro do além. A escuridão ali dentro era absoluta, mas um brilho pálido iluminava o que parecia ser um altar. Sobre ele, havia uma caixa de madeira entalhada com inscrições arcanas. Curiosos, os exploradores abriram a caixa. Instantaneamente, um terror indescritível se abateu sobre eles. Uma figura horrenda emergiu das sombras, olhos vazios e garras afiadas. Era o espírito amaldiçoado de um antigo diretor do orfanato, que havia feito pactos sombrios em busca de poder. O espírito do diretor possuía os corpos dos curiosos, aprisionando suas almas em um tormento eterno.
A partir daquele momento, eles se tornaram prisioneiros do orfanato, condenados a vagar pelos corredores escuros, assombrados por pesadelos infindáveis. Enquanto isso, a cidade mergulhou em um estado de desespero. A maldição do orfanato se espalhou como uma praga, afetando cada vez mais pessoas. Os espíritos malignos do orfanato se libertaram, lançando um reinado de terror sobre a cidade e condenando seus habitantes a uma existência de sofrimento e loucura. À medida que os dias passavam, as sombras do orfanato se estendiam por todos os cantos da cidade. As pessoas viviam em constante medo, cada passo que davam era acompanhado pela sensação de que algo terrível as observava. Pesadelos atormentavam seus sonhos, refletindo a escuridão que havia se apoderado de suas vidas. Os moradores tentaram buscar ajuda em vão. Os especialistas em fenômenos paranormais eram incapazes de enfrentar a malignidade que assolava o orfanato. A cidade estava condenada, e sua única esperança era encontrar uma maneira de quebrar a maldição que aprisionava as almas dos curiosos no orfanato. Desesperados por libertar seus entes queridos e livrar a cidade do horror iminente, um grupo de corajosos decidiu enfrentar o orfanato diretamente. Armados com símbolos sagrados e artefatos antigos, eles adentraram a mansão assombrada mais uma vez, dispostos a enfrentar o espírito maligno do diretor. No entanto, à medida que penetravam mais fundo nos corredores sombrios, os membros do grupo eram consumidos pela loucura e pela crueldade da maldição. Suas mentes se despedaçavam, suas vozes eram distorcidas em gritos de angústia. Um por um, eles sucumbiram à força maligna, tornando-se mais uma parte do pesadelo que os rodeava. No ápice do confronto, a escuridão se agitou, revelando o verdadeiro poder do espírito maligno. A cidade inteira tremeu sob sua influência, enquanto o orfanato dos pesadelos se expandia, engolindo tudo em seu caminho. O terror se espalhou como uma praga, estendendo-se além das fronteiras da cidade, ameaçando consumir toda a região. Nenhum herói surgiu para salvar o dia, nenhuma solução foi encontrada para deter o avanço da escuridão. O orfanato dos pesadelos se tornou um marco sinistro, um lembrete sombrio do destino trágico que assolou aquela cidade outrora pacífica. O espírito maligno do diretor do orfanato permaneceu como um guardião sombrio, protegendo sua prisão de almas e perpetuando o tormento sem fim. E assim, a história chegou ao seu terrível fim, com a cidade e seus habitantes condenados a uma existência de pesadelos eternos, presos nas garras impiedosas do orfanato dos pesadelos. À medida que os anos se passaram, a história do orfanato dos pesadelos se tornou uma lenda macabra. Os moradores das cidades vizinhas evitavam mencionar o nome daquela cidade amaldiçoada, temendo atrair a atenção da escuridão que ainda prevalecia. Algumas pessoas corajosas ousaram explorar os arredores do orfanato, em busca de respostas ou em busca de sensações fortes. No entanto, todos que se aventuravam por ali encontravam um destino trágico. Alguns desapareciam misteriosamente, enquanto outros eram encontrados mortos, seus corpos mutilados e marcados por sinais de violência extrema. A maldição do orfanato não se limitava apenas aos seus limites físicos. Ela se estendia como uma sombra nefasta, corrompendo tudo o que tocava. As pessoas começaram a relatar fenômenos inexplicáveis em suas próprias casas, objetos se movendo sozinhos, vozes sussurrando em seus ouvidos, pesadelos que se tornavam realidade. A cidade inteira se viu aprisionada em um pesadelo sem fim. As famílias foram dilaceradas, consumidas pelo terror. O desespero tomou conta dos corações, mas nenhuma solução se apresentava. Era como se o orfanato dos pesadelos tivesse despertado um mal ancestral, impossível de ser contido. Enquanto a escuridão se fortalecia, a cidade gradualmente se transformou em um cenário desolado e abandonado. Ruas vazias e edifícios em ruínas eram testemunhas silenciosas da desgraça que se abateu sobre aquele lugar outrora pacífico. Com o tempo, o orfanato dos pesadelos se tornou um símbolo de medo e desesperança. Aqueles que ousavam se aproximar de suas paredes decrépitas sentiam a presença opressiva do mal. A lenda do diretor amaldiçoado e das almas aprisionadas ecoava nas mentes das poucas pessoas que restavam. O orfanato dos pesadelos permaneceu como um monumento sombrio, uma advertência de que nem todos os segredos devem ser revelados. O mal que ali habitava continuava a se alimentar do medo e da angústia das almas perdidas, perpetuando o ciclo interminável de horror e desespero. Enquanto o mundo seguia em frente, aquele lugar condenado permaneceu como uma cicatriz na terra, uma lembrança constante de que nem todas as histórias têm um final feliz. A cidade foi esquecida, seu nome apagado das memórias das pessoas. O orfanato dos pesadelos, porém, permaneceu como um lembrete sombrio de que nem tudo o que parece ser pode ser confiado, e que o mal pode se enraizar mesmo nos lugares mais inesperados.
Chegamos ao fim desta jornada arrepiante pelos horrores ocultos. Espero que vocês tenham sentido a adrenalina correr pelas veias, que tenham sido envoltos pela atmosfera de medo e que tenham explorado o desconhecido ao meu lado. Mas lembrem-se, o terror não tem fim. As sombras continuam sussurrando, os pesadelos persistem. Então, se vocês ousarem se aventurar novamente nesse mundo tenebroso, estarei aqui, pronto para conduzi-los através dos abismos mais assustadores. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar suas histórias aterrorizantes e sugestões para futuros vídeos. Juntos, podemos desvendar os mistérios mais obscuros e desafiar os limites do medo. Agradeço a todos os corajosos espectadores que acompanharam essa jornada de horror. Que seus sonhos sejam repletos de emoções sinistras e que o sobrenatural sempre os fascine. Até o próximo encontro nas sombras se tiverem coragem.